Meus amigos e meus caros ouvintes, vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus, no livro de São João, 1 São João, capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O título desta mensagem é A Vontade de Deus exposta nas Escrituras. Amém. Grande é o poder do nosso Deus. Bem-aventurado é o homem que faz a vontade do Senhor. Deus não contraria a sua própria vontade. A vontade do homem deve estar em consonância com a vontade de Deus. O homem não pode dar ordens a Deus. O homem foi criado para obedecer a Deus, e não o contrário. Então, segundo o título desta mensagem, A Vontade de Deus exposta nas Escrituras, eu coloquei aqui alguns pontos no que diz respeito à vontade do Senhor. A vontade de Deus quanto ao pecado. Segundo o livro de Atos Apóstolos está escrito: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados. Então a vontade de Deus quanto ao pecado, Deus quer que o homem se arrependa e se converta, para que ele possa cancelar, apagar e perdoar os pecados do homem. Quanto à salvação, no livro do profeta Isaías está escrito: olhai para mim, sereis salvos vós todos os povos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus, ele é o nosso Salvador. O nosso Deus está no céu disposto a nos salvar, nos perdoar e nos abençoar, mas desde quando o homem esteja disposto a fazer a vontade do Senhor. Quanto ao perdão, segundo o livro de Mateus, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus que está nos céus. O Senhor Jesus Cristo estava em um determinado lugar quando levaram um paralítico, um doente, à sua presença. Quando Jesus olhou para aquele homem, teve piedade dele e disse: filho, perdoados são os teus pecados. Jesus quer perdoar os nossos pecados. Jesus quer nos abençoar com o perdão, mas é preciso que você pense, reflita, que você precisa se converter. Você precisa fazer a vontade de Deus, ser obediente a Deus, deixar a vida pecaminosa, se arrepender dos seus pecados e se aproximar de Deus com fé e confiança, porque Ele quer te abençoar com a salvação e com o perdão. Quanto às doenças, está escrito também no livro de Mateus, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Ora, o Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, ele libertou os oprimidos, ele curou muitos enfermos, ressuscitou mortos. Veja que a vontade de Deus através de Jesus foi dar saúde aos enfermos, ressuscitar os mortos, abençoar aqueles que estão doentes, devolver a eles a saúde completa, para que ele possa continuar a sua vida cotidiana trabalhando honestamente. Então, a vontade do nosso Deus, quanto às doenças, Deus quer que você seja curado, seja sarado da sua enfermidade e tenha saúde com abundância. Quanto ao suprimento do Senhor, está escrito lá na primeira epístola de Pedro: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade,
porque Ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de nós. O cuidado de Deus para com o seu povo. Se lembre, meu amigo, que o nosso Deus, durante 40 anos, alimentou o povo lá no deserto, naquela travessia do deserto do Egito, alimentou aquele povo com o maná. Diariamente caiu o maná para alimentar o povo. O nosso Deus tem cuidado para conosco. Lança sobre Ele a vossa preocupação, porque Ele cuida de você. Ele tem cuidado de vós. Deus te ama, Deus quer te abençoar com as bênçãos que você precisa. Mas é preciso você também fazer a vontade do Senhor, nosso Deus. O nosso Deus, Ele sustenta os animais do campo. Se o nosso Deus sustenta os animais do campo, que não trabalham, não faz nenhum tipo de serviço que possa gerar a semente, que possa gerar o alimento, e o nosso Deus sustenta as aves, os animais do campo, quanto mais nós, que valemos muito mais do que os animais do campo, segundo disse o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a vontade de Deus exposta nas Escrituras quanto à proteção. O salmista diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Ouviu bem? O nosso Deus promete nos dar proteção. Se Ele protegeu os seus servos no passado, Ele continua protegendo os seus servos em nossos dias. Ele continua protegendo todos aqueles que nele confiam. Todas aquelas pessoas que confiam em Deus, o Senhor está pronto para protegê-lo, guardá-lo, ampará-lo, debaixo da sua infinita misericórdia. Quanto ao modo de viver, Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, quanto ao nosso modo de viver, vamos nos comportar como uma luz neste mundo e não como trevas. Vamos nos comportar neste mundo de tal maneira que tenhamos uma conduta, uma atitude, um comportamento agradável a Deus. Um comportamento santo, puro, imaculado, que agrade ao Senhor nosso Deus que está nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto ao amor, no Evangelho segundo João está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto ao amor, qual a vontade de Deus, qual a vontade do Senhor nosso Deus exposta nas Escrituras para com o homem? O amor. A expressão máxima do amor de Deus foi quando Ele enviou o seu Filho ao mundo para nos salvar. E o Senhor Jesus Cristo disse: amai uns aos outros. Amai uns aos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Amai a Deus e amai também o próximo. Quanto à fé em Deus, quanto à fé em Jesus Cristo, veja o que está escrito no livro de Hebreus e no livro de João. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. É necessário que todo aquele que quer se aproximar de Deus creia na existência de Deus, e que Ele é poderoso para te socorrer, te ajudar em tudo. Disse Jesus: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então crê em Deus, crê em Jesus Cristo nosso Senhor. A vontade de Deus é que você creia nele e no seu Filho Jesus Cristo,
para que você alcance as bênçãos do Senhor. Tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E a vontade de Deus exposta nas Escrituras quanto à oração. No livro de Mateus está escrito: vigiai e orai. Vigiai e orai. Jesus quer que nós vigiemos e oremos ao nosso Pai constantemente para alcançarmos as bênçãos do Senhor. Vigiai e orai. Paulo escrevendo a igreja, aliás, lá no livro de 2 Crônicas, está escrito: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ouviste aí o que o Senhor nosso Deus fala através da sua palavra? Vigiai e orai. E ele acrescenta lá no livro de Crônicas, 2 Crônicas: se alguém se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, disse Deus, eu ouvirei dos céus o seu clamor, as suas orações. Perdoarei os seus pecados e sararei as suas dificuldades, os seus problemas, as suas inquietações. E quanto à evangelização? Qual a vontade do Senhor nosso Deus quanto à evangelização? Está escrito no Evangelho segundo São Marcos: disse-lhes, ide por todo o mundo, prega o Evangelho a toda a criatura. Foi Jesus que disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. E ensinai todas as nações a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Veja aí quanto à evangelização. Jesus manda você pregar, anunciar a palavra, guardar a palavra dele no coração. E Jesus fez uma promessa: se você sair para evangelizar, para ensinar minha palavra para alguém, disse Jesus, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ide e batizai as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus promete a sua assistência quando você estiver pregando, ensinando a outros os caminhos da salvação. E quanto à obediência? Lá no livro aos Hebreus está escrito: ainda que era filho, aprendeu a obediência. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E Paulo, escrevendo à igreja de Filipos: sendo homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Quanto à obediência, se o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi obediente ao Pai até a morte, nós devemos também fazer a vontade do Senhor. Sermos obedientes ao nosso Deus. Sermos obedientes ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque sem obediência fica difícil alcançarmos as bênçãos do Senhor. Então é necessário que, antes de tudo, o homem que somos pecadores, o homem que é pecador, nós que somos pecadores, é necessário se arrependermos dos nossos pecados, nos convertermos, confessarmos as nossas culpas para Deus, para alcançar de Deus o perdão. Agora eu pergunto para você: você quer conhecer a vontade de Deus? Examine as Escrituras. Leia a Sagrada Escritura. Se você não tem uma, compre uma Sagrada Escritura. Você vai ver lá nos Evangelhos as palavras do Senhor Jesus, quando ele disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas da vida eterna, são elas que testificam de mim. Então, meu amigo, se você quer conhecer a vontade do Senhor nosso Deus para contigo, leia a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Leia as Escrituras. E você vai conhecer a vontade do Senhor para com sua vida, para com a sua família.
E o Espírito Santo do Senhor vai te ajudar. Vai abrir teu entendimento para você melhor conhecer, interpretar e definir os ensinamentos da palavra do Senhor nosso Deus. Todas as vezes que você for meditar na palavra de Deus, com desejo de aprender de Deus, peça auxílio ao Espírito Santo. Que Ele é sábio, Ele te dá sabedoria, inteligência e conhecimento. Ele refresca a sua memória para você compreender, entender o que o nosso Deus quer falar para você, como tem falado para mim. Eu não conhecia o nosso Deus que está no céu. Conhecia Deus pela Sagrada Escritura. Fui meditar na palavra de Deus. E à medida que eu meditava na palavra de Deus, o Espírito de Deus ia falando ao meu coração, me conscientizando, mostrando meus erros e minhas falhas, me convencendo, até o dia que eu tomei a decisão, deixar a minha vida pecaminosa e me tornar um servo de Deus e um discípulo do meu Senhor Jesus Cristo. E é o que eu quero, que você que ouviu esta mensagem se torne um servo de Deus, um discípulo de Jesus, fazendo a vontade do nosso Pai que está nos céus. Leia a palavra de Deus, medite nela, porque na palavra de Deus, a Sagrada Escritura, está a vida eterna, está a felicidade sua e da sua família. Que Deus em Cristo nos abençoe. Mas eu ainda vou fazer uma rápida oração. Senhor meu Deus, agradeço ao Senhor por este momento que meditei na palavra do Senhor. Peço ao Senhor para dar esclarecimento aos meus ouvintes, para que eles venham compreender a vontade do Senhor, o plano que o Senhor tem para com cada um deles. Senhor meu Deus, abre o entendimento dos meus alunos, abre o entendimento dos meus ouvintes, dos meus amigos, dos meus irmãos em Cristo, para que eles venham compreender verdadeiramente a vontade do Senhor, meu Deus. E eles sejam abençoados pelo Senhor sempre, com perdão, com a salvação, com a esperança de vida eterna. Senhor, meu Deus, eu te peço, eu agradeço em nome do meu Senhor Jesus Cristo. Amém.